Fala aí pessoal, treinador André Yamato, e hoje a gente vai estar aqui batendo mais um papo com uma pessoa muito especial para mim, um cara que tem uma participação direta e indireta em muitas coisas, né? Sobre os meus estudos de artes marciais, ele sempre foi um dos caras que eu mais admirei, e tô aguardando só a galera começar a entrar agora na live pra acionar ele e colocar ele na live aqui, beleza? Fala aí, Jean, beleza? E a galera que tá entrando aí, passa pra mim um feedback se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, se o som tá legal, por favor, beleza? Lembrando que essa... Tá conseguindo me ouvir aí, Jean? Deu um ventilador aí pra mim, mano. Pode apontar pra outra direção. Liga o ventilador aí pra mim, mano, só pra você. Ok. Pessoal aí tá me ouvindo? A galera que tá entrando aí. Só passa feedback pra mim, pessoal, pra ver se vocês estão conseguindo me ouvir aí. Fala, mestre, tudo bem? Já vou colocar o senhor aqui? Ok. Tá carregando aqui. Ô, mestre, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou, enquanto a galera tá entrando, até porque essa live depois eu vou baixar, que eu vou jogar pro canal no YouTube. O canal no YouTube hoje completou 10 dias, tá? E a vibe do canal é informar a galera de uma maneira que a gente consiga retirar as rusgas, que tem muito no Rio de Janeiro, né? E todo mundo lá pode passar técnica, pode explicar para as pessoas coisas que para eles são úteis e coisas do tipo. Eu já fiz algumas lives, eu acho que o senhor deve ter visto, né? E tô agora nessa vibe do YouTube, só tem 10 dias, mas a gente vai chegar lá. E por que eu escolhi o senhor para falar hoje um pouquinho nessa live aqui? Primeiro ponto que é porque, na minha opinião, o senhor teve a melhor época, o senhor viveu a melhor época das artes marciais do nosso país, na minha opinião. Eu não digo financeiramente, mas eu digo no aspecto de que realmente o senso de honra, o entendimento de que o senso do que ser um guerreiro representa, na tua época, sem dúvidas nenhuma, é válido o senhor contar um pouquinho para a gente algumas coisas em relação ao que o senhor viveu e tudo mais. Hoje, fazendo o vídeo do senhor que eu coloquei no YouTube, eu vi que tem muitas informações que deveriam ter sido colocadas ali, mas a maioria das fontes que eu busquei eu não consegui encontrar. Peguei o nascimento do senhor, onde o senhor cresceu, coisas do tipo, e fiz um vídeo. Talvez o senhor não tenha visto ainda. Mas eu fiz de todo o coração, como eu estou fazendo para muitos atletas. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: como o senhor enxerga as artes marciais atuais, não só no nosso estado, no Brasil todo, e na sua época? A ausência de recursos de informação que o senhor tinha na sua época, o senhor acredita que mais te limitaram ou, na verdade, te impulsionaram na tua carreira de lutador? Ou seja, o senhor não tinha informação, mas tinha disposição, material humano para treinar, tinha um treinador que te colocava. Pelo que eu vi lá, eu vi alguns documentários sobre o começo de vocês. Vocês passavam o dia todo, às vezes, dentro de uma academia treinando. E hoje em dia existe uma limitação. A galera fica 1 hora treinando, 1 hora de treino, já se acha super lutador, acredita que já tem bagagem de luta, e na época do senhor não. Ou você estava ali
incluso naquele universo, ou simplesmente você não teria espaço para mais à frente estar competindo. Então, quais os principais pontos que o senhor pega da sua época e coloca na época de hoje e fala, pô, se ainda existisse isso da minha época hoje em dia, tinha muito moleque aí voando. Na verdade, são épocas diferentes, são épocas distintas, né, Yamamoto? O que acontece? Na minha época, eu fazia muito mais luta por amor ao esporte, por interesse financeiro. Né? Sim. Havia uma discriminação muito grande em praticantes de artes marciais. Hoje há uma valorização maior. Né? Sim. Então, o que acontece? Você praticava luta porque você tinha o dom e tinha um gosto pela modalidade. Ou uma pessoa que você se espelhava, como eu espelhei algumas pessoas da minha rua. Eu tive a oportunidade de conhecer o Flávio Molina, depois mais tarde conhecer o Mestre Carlinhos Financeiro através do Marco Ruas. E por intuito também por gostar, né? por ter uma condição na época, né? Porque o meu pai também era praticante de boxe, era agente federal e era praticante de boxe. Antes de ser agente federal, foi praticante de boxe, foi atleta do Flamengo, do Vasco de boxe, e depois virou policial, né? E tem isso dentro de casa. E minha família me incentivava a praticar uma modalidade para minha autodefesa. Sim, perfeito. Uma das maiores batalhas que hoje em dia, não só hoje em dia, eu acho que desde sempre, eu acho que quem é fã do senhor sabe que a luta do senhor com. Tem esse vídeo do. Foi com um dos irmãos Gracie, eu esqueci o nome dele, eu acho que foi o Royler. Foi o Royler? Eu lutei com o Royler já. Isso. E assim, esse espírito que tinha antigamente de competição entre as modalidades, hoje em dia praticamente não existe. Porque a galera hoje em dia preza muito fazer a junção das artes para poder se sobressair mais durante os combates de MMA. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como foi o início do senhor nas artes marciais, qual foi seu primeiro estilo, e logo em seguida, quais são os outros estilos? A luta livre, obviamente, mas depois eu vi no currículo do senhor que o senhor também chegou a competir no jiu-jitsu, né? O senhor também chegou a competir. Mas eu comecei com a capoeira e com o judô. Sim. Fiz capoeira muito tempo, fiz com um dos alunos do Mestre Camisa, depois treinei com Camisa, fui lá treinar com ele, treinei com outros professores também de capoeira, que eu fazia um intercâmbio, eu ia em tudo que era academia para treinar, para ver se realmente eu estava eficiente na modalidade que na época eu tinha escolhido. Depois eu treinei um judô na Academia Augusto Cordeiro, em Copacabana, fiz luta livre, fiz Muay Thai, já treinava o Muay Thai na época, já era do Muay Thai, tive a oportunidade de convite de treinar o judô na Academia Augusto Cordeiro, eu ia 2 vezes por semana treinar lá na parte da manhã, e já era praticante de Muay Thai com o mestre Flávio Molina. Depois eu fui para a luta livre a convite do Marco Ruas, conheci o mestre Carlinhos, Bruno Sila, e com essa fusão de eu treinar a luta livre, já ter treinado judô, eu tive um convite para participar de uma competição de jiu-jitsu, e fui participar dessa competição de jiu-jitsu em Manaus, do campeão brasileiro de jiu-jitsu. Né? E também eu ia em várias academias de judô, de jiu-jitsu, treinar de kimono. Na verdade, eu ia me testar, eu não ia fazer aula. Eu ia treinar e ver qual era a minha eficiência na luta livre. Na verdade, eu queria treinar para ver se a luta livre realmente tinha eficiência. E, por sinal, mostrou muito eficiente em todas as vezes que eu fui treinar na academia, graças a Deus. Bom, uma das coisas que eu sempre vi em muitas entrevistas que as pessoas se referiam ao senhor era o fato do senhor sempre ser muito duro. O senhor sempre teve, na parte de trocação, na parte de chão, o pessoal até falava, Eugênio não arregava para ninguém, e se fosse maior do que ele, aí que ele entrava para dentro mesmo. O senhor pegou uma época que não havia essa distinção de categoria. Né? O senhor chegou a pegar uma época onde treino, você treinava com o mais pesado até o mais leve. Não, só, como eu te falei anteriormente, era época distinta. Na época, a gente fazia luta para defender a nossa honra. Sim. A autodefesa. Então, o que acontece? A competição era subjetiva, era consequência. Entendeu? Sim. Tanto que não havia tantas competições naquela época. Hoje há muito. Sim. Mas naquela época não tinha. Só eu, entre meu primeiro vale tudo e meu segundo vale tudo, eu fiquei 10 anos sem lutar. Sim. Né? Eu disputei competições em outras modalidades. Disputei na greco-romana,
disputei no jiu-jitsu, disputei no Muay Thai, disputei na luta livre, entendeu? Frequentava a academia de outras pessoas para me testar, entendeu? Porque não havia competição. Eu gostava do esporte, da modalidade. Então, eu tinha que treinar. Hoje, todo mês tem uma competição diferente. Então, é outra realidade, né? Hoje tem muitas competições. E hoje os garotos não dão tanto valor. Na minha época, nós queríamos, não tinha. Hoje tem muitos e tem que não quer participar. Entendeu? Sim. E o senhor não acha que essa expansão dos eventos, porque hoje em dia tem, por exemplo, eu sou da Baixada Fluminense, né? Eu sou da Baixada. Aqui na Baixada tem um evento por mês, às vezes. Obviamente que não agora no atual momento. Mas, às vezes, na Baixada tem um evento por mês. E às vezes, isso daí tira um pouco daquele valor que vocês davam. Pô, cara, vai ter um evento em tal lugar, mas para isso, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Vocês valorizavam mais os eventos. Isso daí, sem dúvidas, né? E a próxima pergunta que eu queria fazer para o senhor... Sim. A próxima pergunta que eu queria fazer para o senhor é: até hoje, quem o senhor diria que foi seu maior adversário em relação às lutas e que o senhor diz que o senhor diria que é o cara mais duro que você já encarou? Que era um cara que batia firme, que você batia e o cara segurava a porrada e trocava de igual para igual, que o senhor chegou a pensar que não vai dar? O que acontece? Eu tenho um ditado que é muito certo. Para mim é certo, né? Eu sei que para todos é certo. Não adianta você ser um dos perdedores. É melhor você ser um dos melhores entre os melhores. Sim. Entendeu, Douglas? Os caras que eu lutei, todos eles eram bons e todos eles eram top dentro da categoria dele. Sim. Todos eles eram duros. Sim. Dificilmente eu lutei com o Pangaré. Sim. Entendeu? Eu não era padrinhado por ninguém. Então, todas as minhas lutas foram... Então, todos os meus adversários eram muito bons. Entendeu? Sim. Distinguir um do outro. Cada um dentro da sua característica. Entendeu? Tanto que todos eles que eu lutei são expoentes dentro da modalidade deles. Sim. Sim. Bom, eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente sobre aquela batalha no Maracanãzinho, se eu não me engano. Foi no Maracanãzinho? Eu queria que o senhor contasse, um pouquinho pra gente sobre isso, porque sempre que eu pesquiso sobre o senhor, acho que qualquer pessoa que pesquise sobre o senhor, sempre aparece aquela guerra ali, cara. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi a preparação do senhor naquela época, como é que eram os treinos daquela época, qual era a expectativa, né? Obviamente que não o desfecho do evento, mas como foi a preparação do senhor para aquela época, se naquela época já existia o tal do trash talking, que hoje em dia existe, né? Da galera, às vezes, provocar mesmo o outro e falar para tentar entrar na mente do cara e abalar o cara para a luta. Naquela época, Mamoto, o que acontece? Eu lutei por causa do meu mestre Flávio Molina, que tinha uma disponibilidade com a família Grace, por causa do cunhado dele. Sim. Entendeu? Teve um problema entre o jiu-jitsu e o taekwondo na época, não era nem boxe tailandês na época. A NAJ era a academia de taekwondo e teve um problema com o cunhado dele, o irmão da esposa dele, em Teresópolis. Isso aí acarretou essa adversidade, essa confusão, essa briga, que gerou a luta do Maracanãzinho. O que acontece? Na categoria, todos os alunos dele na época, que tinha migrado do taekwondo para o boxe tailandês, que a gente já estava na era do boxe tailandês, a confusão foi em 1977, 78. O Vale Tudo só ocorreu em 1984. Sim. Eu entrei na Academia NAD em 1980. Sim. 80 para 81. E o Vale Tudo foi em final de 83. Perfeito. Então, eu não era nem graduado ainda no boxe tailandês. Eu usava faixa, ainda era faixa vermelha. E sim, eu fui, por gratidão ao mestre Molina, que me dava a oportunidade de treinar na academia de graça, eu me pronunciei, se ele precisasse de mim, eu lutaria. Sim. Como os outros atletas dele não quiseram lutar, um que fez questão de lutar foi eu e Marco Ruas, aí eu fui convocado para lutar na categoria leve, na época com o Renan Pitangui, na categoria de 60 a 65 quilos. Sim. Entendeu? Perfeito. Mas a preparação do senhor seguia como sempre foi. Era
Era baseado em quê? Naquela época já existia essa divisão de treino de cardio, sparring. Né? Na verdade, a gente treinava muito mais, na época, eu treinava muito mais em pé do que no chão. A gente não tinha Sim, muita noção. Na verdade, na época, quando eu lutei, eu não tinha nem noção do que era vale tudo. Eu sabia que eu tinha sim, noção de ter formado meu mestre da minha academia. sim. Entendeu? Naquela época já era normal o uso de cotovelo, era tudo tranquilo. Porrada, trocando chute, soco, joelhada e cotovelada. Perfeito, perfeito. Mestre, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho como o senhor começou a desenvolver a sua confederação, a sua organização, motivado pelo quê? Como que as pessoas podem entrar em contato com o senhor para conhecer mais sobre o trampo da sua confederação? É confederação, né? Ou é federação? A Confederação Brasileira tem a associação, a UDESC, Associação Internacional de Luta Livre Esportiva, e tem a Sim, Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva e Lutas Associadas. Tá? sim, As duas entidades foi feita. A UDERJ foi criada em 1993, 92 para 93, quando eu tinha sim, academia na UFSCam. Era com o intuito sim, para fazer promoção dos eventos e competições dentro da modalidade da luta livre. Né? E poder eu formar os meus atletas como professor, como eu tenho vários atletas formados por mim aí, certificados pela minha entidade. E a sim. confederação eu fiz em 2000, né? Porque também para fazer a evolução da modalidade, tentar expandir pelo Brasil, afora e pelo mundo aí, a Confederação Brasileira, CBLD. Perfeito. E a galera que quiser conhecer um pouquinho aí, tem página no Facebook. Se o senhor quiser, o senhor pode me mandar também pelo WhatsApp, que eu já deixo todo. CBLD acha, entendeu? Show de bola. CBLD. Mestre, agora uma parte mais desenvolta. O mestre Wendel Nobre aqui tá elogiando muito o senhor aqui. O pessoal do Muay Thai Borã Brasil, mestre Wendel Nobre. O pessoal da CBMT, Carlão Teixeira, da FMT de Niterói. Todo mundo tá comentando aqui. E agora, uma parte que eu acho engraçado, mas eu acho muito maneiro o senhor falando. A Iena vai aceitar ou não vai aceitar a luta, ou isso babou ou foi pro passado? Pois eu acho que a Iana vai correr, cara, entendeu? A Iana é palastrona, vagabundo fala muito, entendeu? E outra coisa, falar de longe é mole, né? Entendeu? Sim. Tá em outro país, né, cara? E o senhor acha que hoje em dia, eu estava vendo uns treinos, o Valide estava treinando firme. O senhor acha que ia dar bom ali? Porque o Valide é casca grossa, né? O senhor já teve a oportunidade de lutar com ele. O Valide é um grande lutador, né, cara? O Valide é um grande Eu já lutador. lutou Cara, com ele também, né? por mim, eu vou te falar um negócio. Eu acho que o Valide vai dar um pau nele. Sim, sim. A maioria, a bolsa de crença estava dizendo que realmente ele ia tomar um piau. Eu estou perguntando exatamente porque o senhor já teve a oportunidade de encarar o Valide, depois eu vi um vídeo que vocês trocaram uma ideia, acabaram ficando amigos, né? E eu achei isso fantástico, que era uma coisa que não se via antigamente, né? Os caras trocando porrada e ficando amigos depois, e vocês acabaram quebrando um pouco esse. Porque, como eu estou te falando de novo, antigamente era uma época distinta, eram coisas pessoais. Hoje são por interesse financeiro, são competições. Antigamente nós nos confrontávamos por individualidade pessoais, né? Por problemas com os nossos professores, por academia, por relacionamento sentimental, entendeu? Por aí, mano. Por desrespeito a uma namorada, né? Hoje não, hoje é uma coisa mais filosófico, né? O ímpeto do lutador está menos, né? Entendeu? O senhor acredita que mais à frente, talvez, daqui a alguns anos, o Rio de Janeiro pode um dia desenvolver, sendo que o Valide já tem o evento dele, né? Tem o Django, mas o senhor acredita que aqui no Rio algum dia pode haver algum evento no top do Django ou no top desses eventos maiores, como o Chotô, entre outros, ou o senhor acha que, infelizmente, a individualidade de cada um e o fato de cada um olhar para os seus próprios umbigos e não buscarem se unir por um bem maior, isso daí não vai acontecer? Eu vou te falar o seguinte, o Valide é meu camarada. Então, o que acontece? Eu tenho o Aldeia Championship, um evento de MMA amador. Eu não estou promovendo agora, mas os meus atletas que são campeão no Aldeia Championship, ganhando 3 eventos no meu evento, tem passaporte para lutar no Jungle Fight. A gente tem uma parceria, como eu tenho com o Dedé também, com o Chotô também, com o Dedé também.
entendeu? Esse ano o Então senhor já tinha é planos de fazer? uma porta, entendeu? Sim. É porque agora, no momento, não estou promovendo, eu estou dedicado a outro empreendimento, mas, entendeu? Mas eu tenho esse evento que eu promovo os atletas que são amador, que nunca lutaram, ter oportunidade de lutar no evento profissional. E Sim. conquistar o mundo. Aí, infelizmente, esse momento agora atual do país, com o coronavírus, entre outras coisas, complicou muito o espaço para a gente trabalhar. Né? Muitos treinadores estão em casa, muitos promotores estão em casa, a galera que promove eventos e tal. E esse ano o senhor tinha alguma coisa em mente e acabou babando por causa desse vírus? Ou o senhor vai deixar... Não estava com o intuito de promover um evento, não. Tive vários convites para promover um evento esse ano, mas não estava no intuito de promover esse... Por que acontece? Ocupa muito tempo e você tem que fazer um cronograma, como não fez no ano passado. No final do ano passado eu não me programei para fazer 3 ou 4 eventos esse ano, eu não estava com o intuito de fazer. Entendeu? Perfeito. Não que não poderia ser feito, mas eu não estava particularmente com vontade de fazer. Perfeito. Bom, agora algumas perguntas que eu acho que o senhor, como treinador, né, como mestre, eu acho que isso é bem válido. O que na opinião do senhor, frustra mais no nosso país como atleta, primeiro como atleta, depois como treinador e depois como brasileiro? Por que eu estou perguntando como brasileiro? Porque eu vejo que o senhor levanta bastante uma bandeira do patriotismo, né? Eu vejo que o senhor volta e meia sempre está postando nas suas redes sociais uma maneira patriota de dizer, cara, a gente realmente tem que encarar o problema, a gente não pode ficar fugindo. Infelizmente a gente vê que tem muito brasileiro acomodado com a bunda vendo reality show em vez de prestar atenção no que acontece no nosso país. Enquanto isso, a rapaziada está entrando nas nossas casas, roubando o nosso dinheiro na nossa frente, a gente não está ligado porque a gente quer saber quem vai ganhar o Big Brother. Então eu queria perguntar para o senhor, o que mais lhe frustra? Como eu sempre vou tratar como atleta, porque o senhor sempre vai ser atleta, como atleta, ou seja, baseado em ausência de oportunidades, às vezes que o atleta do nosso estado não tem. Como treinador, o que lhe frustra? Por exemplo, talvez ingratidão de algum atleta que já tenha subido nas suas costas para chegar em algum lugar e de repente do nada, sala de crap, tchau, tchau. E como brasileiro, o que na sua opinião lhe frustra mais? E pode falar, né? Isso daí adverge, vai ter sempre essa situação, né? As pessoas que usam o teu brilho e tua luz para poder se projetar e querer, né, se vangloriar o mérito, de repente, de um trabalho até que ele não fez. Mas tu tem que ver que é o seguinte, só perpetuarão os bons. O que acontece? Eu não luto desde 2004, já estou com uma certa idade, não sou mais garoto, consigo me perpetuar com o mesmo patamar e com a mesma história do passado. Né? Além que hoje tem garotos, né, que estão em evidência, campeão do UFC, campeão de várias outras modalidades, mas continuo. Mas por quê? Porque eu sou de verdade, porque eu não sou ingrato, porque eu reverencio meus mestres, meus professores, e isso prevalece muito, a dignidade e o caráter do homem. E isso prevalece na política, se prevalece na conduta e no teu dia a dia, e na admiração e de respeito de terceiros. Porque as pessoas acham que nego é burro, que as pessoas pode ser acomodada, mas burro ninguém é. Nego vê a história, nego vê a realidade, que é de verdade, que é de mentira. Entendeu? Hoje, geralmente, eu estou na cara do gol de alguma coisa, foi coisas que eu plantei no passado, que às vezes eu nem dei mérito. Mas foi a minha humildade de poder ter ajudado outras pessoas. Hoje eu colho muito. Às vezes tem coisas que acontecem comigo, por coisas que eu não dava valor. Entendeu? Fiz porque o momento me proporcionava. E hoje me gera um fruto, me gera uma receita, me gera um retorno. Então, eu acho que luta, comportamento, honra, gratidão, entendeu? Dignidade, tem que ter isso. E a vida passa, né? Entendeu? E você que vive com um público, um ser humano, se nego falar que tá safado, vai se espalhando, vai perpetuando. O cara é um pilantra. Entendeu? Aquela história de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade, né? O cara, quando conta aquela mentira... Uma vez, vira verdade.
Entendeu o que acontece? Tem gente que gosta de viver de mentira. Contar história que não participou e que não concretizou. E tem outros que vivem de verdade. Eu vivo de verdade. O que eu falo, ninguém questiona, porque eu não conto mentira. Entendeu? Sim. Perfeito, mestre. Respeitado por todos os outros lutadores. Um dos poucos não, tem muito. Mas eu sou um dos lutadores que mais as pessoas acreditam e tem veracidade. Eu convivo em qualquer ambiente, qualquer local, de qualquer modalidade de luta, sem ser ofendido e sem ser discriminado. De qualquer forma. Em qualquer âmbito social, político. Entendeu? Porque eu sou de verdade. Não conto oportunidade cascata, toda hora eu surge e eu falo que não, e sim, sim. E não conto história, não conto mentira. Eu sou de verdade, entendeu? Eu não me comprometo porque eu não posso arcar. Perfeito, mestrão. Mestrão, no crescimento pessoal do senhor, se o senhor pudesse, provavelmente teve mais pessoas, mas separar 3 pessoas que o senhor poderia colocar que foram as pessoas fundamentais do senhor chegar onde o senhor chegou. Quem seriam? 3 pessoas que para o senhor foram a base. Ninguém chega no caminho sozinho, né? O que acontece? Eu tenho minha avó, tenho minha mãe, minha família, meu coroa, entendeu? Essas pessoas foram fundamentais. Apesar de ter a controvérsia. Eu queria que eu praticasse luta, mas não queria que eu fosse lutador. Sim, sim. Sim, lógico. O que acontece? Tem que agradecer de poder me incentivar e não me travar, né? No que eu mais queria ser, no que eu queria conquistar. Eu tenho um amigo meu chamado Bernardino, Dininho, um amigo meu também que me incentivou muito quando era garoto. Tenho uma mestre, Flávio Molina, entendeu? Tenho um amigo, Marco Ruas, que me ajudou me apresentando o Carlinhos, entendeu? Eu tenho um amigo meu, Tuninho, Formiga, que está na Espanha, entendeu? Que me levou e me apresentou o Flávio Molina, entendeu? Eu tenho outro amigo meu, Jutoninho Duarte Ribeiro, que é mais velho do que eu, que foi meu incentivador na capoeira, entendeu? Então essas pessoas que me apresentou mais tarde, que eu fui ao camisa por causa dele, entendeu? Então, tem essas pessoas, né, que você tem, assim, que você às vezes não tem contato, que passa a conhecer, que você tem como espelho e como incentivador, entendeu? Perfeito. Perfeito, mestre. E para a gente finalizar aqui, que eu tinha prometido que eu não ia tomar o tempo do senhor deve estar super ocupado, e o que o senhor pode dizer para os garotos? Tipo, eu não sou mais garoto, eu tô velhinho, já estou com 30 anos, mas para essa garotada aí que sonha em um dia estar em um evento grande, ou sonha em um dia ter êxito como lutador, como treinador, como o senhor teve, o que o senhor aconselharia esses garotos em relação a um momento complicado, né? A um momento complicado onde antigamente, na época do senhor, quando um cara tinha problema com outro cara, quando os dois faziam parte de 2 grupos diferentes, os 2 resolviam na porrada e morria ali o assunto. Hoje em dia, a rede social virou um fuzil invisível, aonde todo mundo pode te metralhar, todo mundo pode te desmerecer e todo mundo pode criar um monte de coisas, por mais que não prove. Porque, afinal de contas, se está na internet é verdade, né? As pessoas têm isso. E, às vezes, a gente vê que tem muito jovem aí que, na minha equipe mesmo, tem 2 garotos que eram de uma outra equipe, que só porque ele foi treinar, aparece numa outra academia, ele era do kickboxing, mas ele foi treinar numa academia de boxe francês, acredito, de savate, alguma coisa do tipo. O professor esculachou ele e coisas do tipo, e o garoto saiu. Ele ficou 2 anos sem treinar até achar a minha academia, entendeu? E isso me entristece, porque antigamente, quando você era... o que realmente, antigamente era chamado de creonte, né? Que, se eu não me engano, foi uma palavra até muito usada pelo falecido mestre Carson, né? O creonte, ele usava muito isso. O creonte, antigamente, era o cara que realmente traía. E, hoje em dia, as pessoas acham que, no meio das artes marciais, creonte é igual fascista, né? É igual fascista para muita gente. Você usa a palavra como se fosse vírgula, né? E às vezes você escolher uma casa que te abrace, escolher um treinador que te abrace, te apoie, te trate como filho, não te trate como uma carteira ali que tu vai ficar secando aquilo ali, parecendo até um estelionatário. Quando o moleque estiver duro, tu bota o moleque para correr. Então, é muita coisa que acontece hoje em dia. E por que eu escolhi falar com o senhor? Eu
eu tinha um primo que era da luta livre, que falecido Wagner, o apelido dele era Coy. E eu era moleque, eu andava com o Coy lá na Ilha do Governador. Eu sou de uma época da ilha que a ilha só existia dois polos, jiu-jitsu e luta livre. Então na Ilha do Governador tinha Gringola, Puruca, Sica, Sica da luta livre, Puruca, Sica, Gringola, e tinha o Wagner, Gustavo Muniz, Chechel, entendeu? E a Ilha do Governador, o polo era de jiu-jitsu, tinha o Ricardo Gavião no jiu-jitsu, que hoje em dia o Bruno Machado é o cara máximo lá no jiu-jitsu, na minha opinião. Então eu andava com o Wagner, e eu via que o Wagner era da luta livre, e ele gostava mesmo, meu irmão. Ele usava uma camisa da luta livre até, que era um urso de braço cruzado, com uma calça de kimono e uma faixa amarrada, né? Hoje em dia na ilha ainda tem a galera das antigas, tem o Abá, se eu não me engano, tem o Abá até hoje. E, meu irmão, eu cansava de ver o cara chamava o outro, falava, meu irmão, tu falou o que de mim aí? O cara, meu irmão, é isso, isso. Os dois tampavam na porrada. Eu sei que depois que separava, ele falou, meu irmão, meu papo contigo encerrou. E eu ficava assim, ó, moleque. Wagner, tu não tá com medo, não? Medo de quem, irmão? Papo de homem é assim, a gente já resolveu. Ele já entendeu qual é a minha, eu já entendi qual é a dele. Tu só conhece alguém depois que tu troca porrada com ela. Então era uma mentalidade muito baseada na honra, na hombridade do homem. Ninguém ia pro Facebook e falar, pô, Eugênio Tadeu fez isso, isso e isso. Eugênio Tadeu é isso, isso e isso. Não tinha essa parada, né? E eu sinto que os garotos hoje em dia, os jovens, eles... A galera fala geração Nutella, mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que, infelizmente, o lutador se socializou demais. O lutador, ele tá educado demais. Entendeu? Ele tá educado demais. E o problema dessa educação é que tem muito lutador que ele acha que 1 hora de treino que ele faz, ele pode mais tarde desrespeitar o treinador dele, o mestre dele, que tá há anos ali, meu. Tá batalhando, treinando há anos. E qual é, mestre? Coisas que a gente não via antigamente. Era assim, senhor, não, vamos lá. Entendeu? Então, eu acredito que o senhor tem uma visão mais ampla sobre isso, porque eu tenho alunos hoje em dia que foram de outras equipes e os moleques se quebraram nas outras equipes. Por que se quebraram? Ontem eu estava fazendo uma live com o Wendel, né? E o Wendel vive na Tailândia. Ele falou, vem cá, vocês estão achando que na Tailândia os caras treinam porradeiro todo dia, eles ficam fazendo sparring se arrebentando todo dia? Não existe isso. O corpo dos caras é a ferramenta deles. Quer bater forte? Bate no aparador. Quer bater firme? Bate no saco. Sparring é técnica para você entender o que está acontecendo. Eu vejo que muitos garotos acabam se quebrando e se frustrando com 20 anos. E um desses garotos é um fã do senhor, nem sabia disso. Quando ele viu hoje em dia, hoje no Face, ele falou, caraca, eu não acredito, cara, que tu vai falar com esse cara. Esse cara é uma lenda, irmão. Falei, cara, mestre Eugênio é uma pessoa tão simples. Eu falo com ele no Zap, parece até que eu tô lá falando com ele todo dia. Ele me responde na boa. E essa imagem que a galera tem do senhor, desse cara, desse herói, desse super-herói, que desculpa a liberdade do comentário, mas era um Davi em meio a vários Golias, cara. Era um Davi em frente a vários Golias e não corria da porrada, não. Era porrada pra dentro. E muitas vezes derrubou muitos Golias, porque eu já vi muita gente falando isso. Que já cansou de descer a porrada em cara de 1,80 m, 1,90 m, pesando 100 e porrada. Eu tô ciente. Então, o que o senhor aconselha para essa galera? Para essa galera não se frustrar. Porque eu tenho absoluta certeza que o que o senhor mais conhece são atletas que eram muito bons e às vezes por causa de erro do seu treinador, eles acabam se frustrando, abandonando tudo, virando, não desmerecendo a profissão, mas virando Uber, virando outras coisas, porque abandonou a luta. Yamamoto, a primeira coisa que tem que ter o aluno, o atleta em si, tem que ter honra e admiração pelo professor que ele tem. Né? O que acontece? Algumas vezes que tem é a falta de comunicação. Tudo que o atleta vai fazer, ele tem que relatar ao mestre dele, ao professor dele. Ainda mais que é quando se conduz na matéria do esporte da luta, da modalidade que ele pratica. Né? Uhum. O maior problema que tem entre professor e atleta é a traição. Né? O que acontece? Às vezes o atleta treina uma vida toda na tua academia, nunca pagou um centavo. A hora que ele começa a se destacar, se projetar na modalidade determinada, ele vai e trai o professor que deu toda a oportunidade para ele, às vezes ajudou ele financeiramente, ajudou ele sentimentalmente, muitos momentos dele, momentos de fragilidade sentimentalmente, às vezes com a namorada, com a família, com o pai e com a mãe, aquele professor estava apoiando e ajudando.
Então, o que acontece, às vezes, o que tem, às vezes, que a gente vê muito, às vezes é o atleta, às vezes, por uma falsa impressão que vai na outra equipe, ele vai se projetar e vai criar um atalho naquele objetivo que ele tem de ser lutador, ele acaba abandonando aquele que de repente, tratava ele como filho e tinha com ele como filho. Por que acontece? O cara que está te cantando, o teu atleta para a academia dele, ele não tem sentimento por você. Ele não tem respeito. Ele está te olhando você ali como uma peça. O teu professor que levou você para você, que te criou, te deu a oportunidade de treinar de graça, ele te tem como filho. Então, ele quer o melhor para você. Qualquer coisa que a Pris te trate, te machuque, ou te contunda, ou crie abale teu emocional, vai abalar ele também. Ele está ali o dia a dia contigo, entendeu? O outro é outra equipe, não. Cada outra equipe, você ganhou, parabéns. Você perdeu, você é um merda. Entendeu? Ele está te vendo você como um objeto. O outro que te convidou, que te prometeu o fundo de mundo, está te vendo como objeto. O teu mestre, não. Perfeito. Ele é um filho, uma pessoa que faz parte da família dele. Então, o atleta tem que ver isso. É caráter, é dignidade, é saber que, de repente, o que acontece? Não existe milagre. A coisa tem que ser a médio e longo prazo para acontecer. Às vezes, o professor não bota ele numa luta, ou não bota ele num evento, porque o professor quer o melhor para ele. Entendeu? Aquela luta ali, ou, de repente, aquele evento, é só para botar ele como bucha, para botar ele como trampolim para o atleta do dono do evento ser campeão, e às vezes o professor degrau, não põe. Né? Então, são certas coisas que o atleta tem que ter paciência. O que acontece? Eu consegui me suceder no esporte porque eu nunca quis ser professor de nada. Eu queria praticar o esporte. A coisa começou a acontecer, entendeu? Por consequência. Eu não queria ser mestre, eu não queria ser um professor mestre igual meu mestre, eu não queria ser o campeão que nem o meu mestre era. Eu queria praticar. E assim eu fui me sucedendo, mostrando meu valor, honra, honestidade, tudo que o meu mestre me convidava eu estava, quando era para correr eu ia, na hora que era para treinar eu estava, e aí as coisas foram acontecendo com naturalidade. Entendeu? Perfeito. E hoje eu solidei dessa maneira. Eu não fui uma coisa passageira. Entendeu? Eu estou na história da luta, que é diferente. É que muita gente não entende. Você ser lutador e você fazer parte da história da luta. Eu passei de lutador para a história da luta. Tudo que falar de luta no Brasil e no mundo vai ter que tocar no meu nome, pô. E lutador é passado. Lutador ganhou, o nego está falando de você. Perdeu, o nego esquece. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, é isso. É por causa da minha dignidade, da minha honra. Eu sempre falo o nome dos meus mestres, conto a minha história, conto as oportunidades que meu mestre me deu. Entendeu? Não tem nenhuma vaidade em não contar como é que eu comecei. Entendeu? Sim, perfeito. Começa a contar a história da metade para o fim. Nunca passou dificuldade, já foi campeão. Entendeu? Não conta que foi traidor. Só fala a história do professor, do mestre dele, que criou depois da metade para o fim. O que botou para ser atleta, o que deu oportunidade para ele não conta. Entendeu? Sim. O que abriu a porta para ele quando ele era duro, ele não conta a história do cara. Talvez isso daí seja um fator que às vezes a pessoa complica para não entender, mas é bem simples. Eu tinha um espaço onde eu dava aula e lá era um projeto. E logo em seguida eu fui para um outro local, onde é uma academia maior. Existe uma demanda de material que eu possuo. E a maioria foi para um outro time. Como treinador, você fica puto, porque você estava ali durante muito tempo, você ajudou nos primeiros passos dos atletas e você vê que, de repente, do nada, um tchau. É doloroso. Como treinador, o senhor já deve ter passado por isso. Mas aí eu me lembro que, na verdade, às vezes você não perde, cara. Você se livra. Às vezes você não perde. Às vezes você se livra. Você falou uma coisa certa. Às vezes é melhor o atleta se manifestar, né? Logo no começo, se manifestar o mau caráter dele logo no começo, do que, de repente, mais tarde, quando você criou várias oportunidades para ele. Na verdade, você deu um livramento, né? Pior é você trabalhar com o atleta uma vida, né? E na hora que você acha que ele vai te dar retorno naquilo que você proporcionou a ele, ele vai te trair. A desilusão é maior.
Daí você tem razão. Né? Mas o que acontece? Normalmente, essas pessoas que se rebelam na traição, eles se tornam, depois ele cai no anonimato, porque ele não é só traidor contigo, vai ser traidor com outro professor, vai ser traidor com outro professor. A ordem dos fatores não altera o resultado, né, mestre? A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Quem faz X com Y faz Y com X. Mau caráter é mau caráter, né? Entendeu o que acontece? Perfeito. Entendeu? Mestre, agora para a gente já estar chegando na reta final, eu vejo que o senhor acompanha muito, né? O senhor sempre está muito atualizado em relação ao MMA. Quem o senhor vê como futuro campeão da categoria dos meio pesados? O senhor acha que existe alguém que pode bater o John Bones Jones, ou o senhor acha que no momento ainda não apareceu um cara, sendo que o Marreta, se não fosse ali a lesãozinha, o Marreta tiraria. Oi? Todo mundo treina com o Valide, o Valide é empresário dele. Esse garoto, garoto é invocado. Sim. O senhor está falando Marreta ou outro? Explosivo. Sim. Sim. Eu acredito que o excesso de regras, porque obviamente que foi gradativo, o número de regras que foi surgindo dentro do MMA foi para sempre defender ali a integridade física do atleta. Porém, tem muito atleta que se aproveita disso. Eu já vi, uma vez eu vi uma luta, um evento, onde o cara já estava lutando em 3 apoios. Por quê? Para o outro não chutar a cara dele. Usando a regra, porque ele era o wrestling. Então, ele ficava em 3 apoios, o cara chegava perto, ele pegava ali, fazia um singlezinho e derrubava. Das meninas, existe alguém no momento que pode tirar a Amanda do topo, ou o senhor acha que ainda vai demorar um bom tempo para aparecer alguém? Amanda Ribas? Não, a Amanda Nunes. Leoa. Eu acho que essa Amanda Ribas aí é uma menina que está vindo bem também, hein, rapaz? Muito forte, muito forte. Entendeu? O pai dela, eu tive anteriormente, a gente tinha um contato pela internet, entendeu? É um cara legal, ele é um bom treinador de Minas Gerais, começou com um evento pequeno, começou a fazer um trabalho de base, e agora essa menina está vindo bem e ela é humilde, né? É espontânea, entendeu? Então é uma menina aí que eu acho que tem um futuro promissor no UFC. Eu percebo que acaba acontecendo, eu estava dando uma analisada em alguns vídeos dos campeões antes de se tornarem campeões, né? O John Jones era um cara puta religioso que só falava de honestidade e etc. Depois que se tornou campeão, começou a fazer merda. É um exemplo que eu tô dando. Aquela Johanna, com nome complicado que eu não sei falar, Johanna Jedrzejczyk, alguma coisa do tipo, ela era uma mulher na dela, depois que se tornou campeã, falou merda e perdeu o título. O peso do cinturão do UFC levanta tanto o ego assim e abaixa tanto a moral de se manter no topo, porque eu percebo que às vezes o cara pega o cinturão, o ego dele sobe, mas parece que a produção de treino dele cai. Eu estou errado ou realmente ocorre? Ô, Elmoto, há de convir comigo que é o seguinte, o cara vem galgando um objetivo, né? Sim. Treinando mal, treinando muito, né? Às vezes tem uns que trabalham e treinam ao mesmo tempo. Quando ele chega ao apogeu, a meta e o objetivo dele, aí começa os falsos amigos, os amigos emergentes, as falsas promessas, entendeu? O treino deficitário. Às vezes vem aquela mulher que não presta, que cola contigo porque por interesse que você está vivendo. Se o cara não tiver uma estrutura e um bom treinador, entendeu? Vem um treinador emergente, aquele que é o treinador que está interessado muito mais no teu retorno financeiro do que na tua produtividade dentro do octógono, entendeu? Sim. Um treinador que está contigo, que você vale o que você pesa, então é aquele que concorda com tudo que você fala, né? O verdadeiro treinador é aquele que discorda daquilo que ele acha que não está sendo bom para você. E o falso treinador é aquele que concorda com tudo que acha que vai te agradar pelo retorno financeiro. Então, o que acontece? Se o atleta não tiver uma cabeça boa, não tiver
formação familiar, um alicerce familiar bom ali para ter um pai e uma mãe para orientar ele, entendeu? Para afastar ele dos maus amigos, das más influências, entendeu? Ele vai influenciado pelo mau caminho, entendeu? Até ele acordar ou não acordar, né? Entendeu? Sim, perfeito. Então, é tudo um amparado de situações, entendeu? Que o cara tem que ter noção e tem que pé no chão. Pé no chão. Tem que ter uma certa humildade para aprender a ouvir, né, cara? Entendeu? Até dentro de casa mesmo. A mãe é tudo, meu irmão. Quando a mãe fala, meu filho, eu não gosto desse fulano, ou não gosto daquela fulana, vai na dela que é a maior realidade. Entendeu? Mestre, Israel Adesanya, na sua visão, é um cara que pode ser o novo Anderson Silva em relação a conquistas, ou o senhor acha que pode ser mais um fogo de palha, pelo fato de que sempre está chegando o número de atletas que está superando o outro? Parece que antigamente no UFC, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, você via que aparecia sempre um top, um top do top. Agora você vê que do nada aparece Paulo Borrachinha, fantástico, gosto muito dele, o estilo dele eu gosto muito. Aparece um Borrachinha da vida. Há um tempo atrás, Romero estava no seu apogeu, que é um cara que eu gosto muito também, cubano, eu acho que, se eu não me engano, ele é cubano. E Israel Adesanya agora chegando com o pé nas bolas, né? Praticamente. O cara chegou com presença. Rapaz, o Adesanya ele tem que ficar atento na parte de chão dele. Ele é deficitário muito no chão, né, cara? Ele é um bom trocador, mas ele é um cara que não tem muito conhecimento de derrubar e botar para baixo, jogar por baixo ou jogar por cima, né? Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho, se ele não melhorar a parte dele de chão, né? Melhorar a parte dele técnica no chão, ele não vai ser. Porque a grande maioria dos lutadores americanos, eles preferem trocar em pé, né? Sim. Então, o que acontece? Se ele não se aperfeiçoar no chão dele, daqui a pouco ele vai perder sendo finalizado. Vai pegar um cara que troca de igual para igual para ele, do mesmo estilo, mas que tem uma habilidade de botar para baixo e finalizar. Ele tem que abrir o olho com isso, né? O grande perigo também é que os estilos dentro do UFC, eu me recordo que começamos com Royce, né? Aí depois chegamos a Matt Hudson, aí depois chegamos a GSP, né? George St. Pierre. Quando a gente menos espera, vem o Hendricks, que faz aquele massacre com o St. Pierre, mas St. Pierre se manteve campeão, mas era um cara muito forte, né? Infelizmente se retirou do MMA por realmente ficar muito debilitado batendo peso. E a gente vê que agora parece que existe um tempo mais curto para aparecer essas estrelas, né? Essa galera. Valentina Shevchenko, que eu acho fantástica também. Eu nunca imaginei ver uma mulher como Holly Holm dentro do UFC, que tem um boxe tão bonito. Amanda, sabe? E eu vejo que essa evolução... Os atletas estão virando politicamente corretos. Tá entendendo? O que acontece? Se tu vê na luta do UFC, tem luta que não vai pro chão. Tem luta que o cara não bota para baixo. Não joga no grau dental. Entendeu? Sim. Então, muito, como se diz? Programático não, como é que se diz? Você já tem como ter mais ou menos como é o jogo do atleta. Ele não você pode fazer tu pode já fazer um prognóstico do que vai acontecer. Do atleta, isso mesmo. Programar como vai lutar com o atleta. Tá entendendo? Sim. Ele não tem esse negócio. Uma luta ele joga mais para botar para baixo, outra luta ele vai trocar mais em pé, na outra ele vai jogar mais no grau de pau, vai jogar mais na grade, entendeu? Ele não faz essa classificação. Tá entendendo? Por exemplo, dependendo da luta, você tem que fazer jogo de grade. Entendeu? Encurralar o adversário na grade, joelhada, pisão no pé, cotovelada, entendeu? E cintura, e joga e dá ombrada, entendeu? Outra você tem que jogar mais no eu vejo lutas do... Eu vejo às vezes... Sim. Uma deficitária de bola para baixo, você que joga ele pro chão. Não, eles estão no meio do octógono e chute, soco. Eu vejo umas lutas do Ruas, cara, do Marcos Ruas, e eu falo assim, cara, muita coisa que esse cara fazia antigamente funcionaria hoje, mas ninguém usa mais. Ninguém usa mais.
Os caras parecem que estão lutando as lutas parecem que é a luta do K1, entendeu? O pisão que o Marco Rua dava, aquele pisão no pé, o mata-barata do Marco Rua, aquilo ali, isso funciona. Não vai nocautear, mas incomoda. O que tu faz? Aquilo ali é para fazer o adversário criar uma brecha para fazer outro ataque. Tá entendendo? Perfeito. Ele vai com o pé, tu vai dar cotovelada. Tu dá cotovelada, tu pisa no pé. Entendeu? Sim. Claro. Era com a outra perna. É diversificar isso que o nego não faz. Hoje o nego está politicamente correto, está me lutando. Sabe, vai dar chute. Politicamente correto foi muito bom. Então, o que acontece? Coisa com a Adesanya herdou do Anderson Silva, entendeu? E o Anderson Silva se perpetuou tanto tempo campeão que era imprevisível. O Adesanya também é imprevisível. Só tem que ter mais habilidade no chão. Perfeito. Eu acredito que o Adesanya ele ainda não teve o queixo testado. Que eu percebi isso na luta dele com o Anderson. Algumas vezes o Anderson tocava, incomodava ele, mas ele fazia aquele teatro que existe hoje em dia de balançar a cabeça. E eu acredito que o Borrachinha pega, sabe? Eu sou um cara que, cara, tem muitos atletas internacionais que eu sou muito fã. Eu acho o Georges St-Pierre um cara impecável, um cara que... Ele é o cara, sabe? E é um cara que sempre se manteve humilde. Ele sempre se manteve humilde, sabe? E ele era um cara que ele sabia que não tinha um queixo muito bom. Tanto que o Matt Serra, na época, pegou ele assim, né? Pegou ele exatamente ali, dando mole nessa brecha. Mas depois o que ele fez? Fez um jogo que muita gente não gosta, que é aquele jogo agarrado do Wesley mesmo, mas funciona, cara. Mas funciona. Uhum. E hoje em dia, eu percebo... Sim, esse lance que o senhor falou, que muitas coisas de antigamente, hoje em dia não se usam mais, porque a galera prefere trabalhar com cartilha. Hoje em dia parece que os lutadores eles trabalham em cima de cartilha. E repetindo o que eu falei ontem na live do mestre Wendel, eu vi um vídeo de um sensei de jiu-jitsu que ele falou o seguinte, um senhor de idade, eu não lembro o nome dele, então se eu tentar falar vai ser incorreto, mas ele disse o seguinte: respeitem as turmas de base, respeitem o básico da arte marcial. Sem o básico, vocês não estariam fazendo essas extravagâncias que vocês fazem hoje em dia. Às vezes pode ser um movimento básico que pode salvar a tua vida ali naquele momento da luta. Entendeu? E às vezes a galera tá... Eu não sei se está muito alienada com videogame, mas a galera tem essa vibe de esquecer movimentos que para vocês funcionavam super bem. Entendeu? Por exemplo, hoje em dia você não vê ninguém fazendo um jogo que o Toquinho fazia. Aquela chave de pé maravilhosa, que pô, não tinha como sair dali, sabe? E o Toquinho hoje em dia não tá mais na organização. Só que acontece, o cara não sabe virar de 4 quando tá dentro da guarda para jogar por cima. O cara não mete uma americana, não mete uma guilhotina, tem poucos que metem uma guilhotina. Entendeu? Os caras querem meter que triângulo. Tá entendendo? Ele, na verdade, hoje em dia, quando o cara fica de 4... Vai encaixar trocando porrada. Sim. Hoje em dia, quando o cara tá de 4, o que eles fazem é só jogar ali na lateral e esperar o árbitro interromper. Entendeu? Outra coisa também que eu fico vendo às vezes trocando, fazendo vale tudo. O cara está mais preocupado em passar a guarda do que ficar dentro da guarda batendo. Entendeu? Sim. O cara, entendi. Não é campeonato de luta livre esportiva. Entendeu? Não precisa passar. O que vale é quem tem mais facilidade. Entendeu? Sim. Então o que acontece? Se a guarda encurrala ele pro canto do octógono e dá soco nele, até joelhada no meio do ânus dele, entendeu? Joelhada dentro da guarda, joelhada dentro da guarda. Sim, entendi. Isso está incomodando, entendeu? O cara não dá joelhada, ele fica passivo às vezes dentro da guarda, abraçado, querendo no momento passar a guarda. Tá perfeito, mestre. Perfeito. Porra. Então tem certa cotovelada na costa, cotovelada na costela, entendeu? Aonde tiver lugar que dói é pro cara bater. O cara tem que... criar brecha, criar oportunidade, o cara se tornar mais, como é que se diz? Mais vulnerável. Entendeu? Perfeito, mestrão. Mestrão, para finalizar, a última pergunta que eu sou fã, não sei se o senhor vai descer o malho ou não, mas Conor McGregor é o cara? O Conor McGregor é o fanfarrão que dá certo, né? Exatamente. É o que fala que vai fazer, né, cara? Ele entra na pilha dele. É um cara que não conhece nada de chão. Sim. É um cara que sabe o que quer. Se pegar um cara habilidoso no chão que nem pegou o russo,
vai tomar cana, vai perder, vai ser penalizado. Sim. Pegar um cara... ele é marrom de jiu-jitsu, se eu não me engano. Eu acho que ele é marrom de jiu-jitsu. O quê? Eu acho que ele é marrom de jiu-jitsu, se eu não me engano. Eu acho... Se é marrom de jiu-jitsu, ele tem qualidade de marrom de jiu-jitsu, tem duas coisas que já diferem muito, né? Entendeu? Uhum. Marrom de jiu-jitsu e conhecer chão é uma coisa totalmente aí, né? Porque qualquer lutador de armor é marrom de jiu-jitsu, né? Tá entendendo? Aproveitando que a gente está falando, que a gente falou aí do russo, mandar um abraço aí pro meu mestre de sambo, mestre Jimmy Maia, tá? Carlos Jimmy Maia. Um abraço aí pro senhor e eu espero que tudo esteja bem aí. Ele conhece o senhor, ele fala bem pra caramba do senhor. Ele agora, a gente... Sim. Mestre, a gente vai encerrar agora, que eu vou já fazer a edição para jogar pro YouTube. Como eu falei pro senhor, a ideia do meu canal é trazer um pouquinho o respeito e o carinho por vocês que foram a base. Vocês são a base, cara. Nada vai mudar isso. O senhor, Valide, Macaco também, amigo, Macaco, Pelé. Meu amigo, gente boa, Pelé. Pô, cara, vocês são a base. E agora o meu canal tem 10 dias só, ele só tem 200 inscritos, mas já tem 6 mil e poucas visualizações. Mas eu sei que isso vai crescer, cara, porque vocês são a base, vocês merecem muito respeito, cara. Vocês merecem respeito. Entende? E eu vejo que hoje em dia o artista marcial atual, essa geração de 20 anos pra cá, de 20 anos de idade, eles não sabem quem é Eugênio Tadeu. Eles, quando falam, pô, cara, tu é do jiu-jitsu, pô, eu gosto muito do Valide. Quem é Valide? Quem é, sabe? E vamos para outros também, a gente pode ir até pra família Gracie. Às vezes o cara faz parte de uma equipe Gracie, mas não sabe a história. Eles conhecem o mestre Hélio, mas não conhecem o mestre Carlos, sabe? E eu acredito que artes marciais também é você estudar um pouquinho sobre o que tu tá fazendo, né, cara? Tu tá fazendo luta livre esportiva, mas tu nunca ouviu falar em Eugênio Tadeu, tá de sacanagem. É verdade. É estranho, cara. É estranho. Aí o mestre Wendel acabou de falar, a história e o respeito não podem acabar. Não vai ter o seu presente, não vai ter o seu futuro. Entendeu? Exato. Que está dando aula hoje, não conta do passado, de quem começou, quem introduziu tudo, muito menos ele que não tem história nenhuma vai ser lembrado mais tarde. E um detalhezinho que muita gente aí esquece, cara. É graças a caras da tua geração, como Mark Kerr, eu acho que, se eu não me engano, é da tua época, né? Mark Kerr, Ken Shamrock, pegou ali mais ou menos. Mark Kerr, Don Fry, Colin, Handeman, bem tudo depois. Se esses moleques, se a maioria dessa galera que treina hoje em dia MMA soubesse que grande parte das regras foi porque Mark Kerr já sofreu acidente, às vezes com um movimento que era perigoso, acabou que cortaram, botaram regra, é graças a vocês que são turma de base. É verdade. Entendeu? Se não fosse por vocês aqui no Rio, trocando porrada, adoidado, o Rorion não tinha tido a ideia de criar o The Ultimate Fight, cara. Porque o que o Rorion fazia e via os irmãos dele fazendo, ele com certeza viu os irmãos dele trocando porrada contigo e trocando porrada com outras pessoas também. Então, aquilo ali na cabeça dele, eu tenho certeza que deu um estalo que ele falou, meu irmão, a gente trocava jiu-jitsu luta livre, botava ali um pisão e tal. Pô, e o que vai acontecer se eu botar um karateca com um boxeador? E se eu colocar um boxeador... Um país de primeiro mundo, teve oportunidade de cair dentro de Hollywood com diretores de cinema. Na época estava acontecendo aqueles filmes do Jean-Claude Van Damme, né? Sim. Teve teve aqueles eventos dentro da jaula com a Anita Franklin, né? Que entra um e sai dois. Entra... Ah, tá. Sei qual é. O seu desafio mortal e por aí vai. É isso aí, entendeu? Aí ele viu, teve aquela ideia ali e realmente deu certo, né, cara? Entendeu? Não, e mesmo se ele tivesse... Mestrão, mesmo se ele tivesse tido a ideia, a gente tem que ser gratos eternamente ao senhor e tantos outros. A gente tem que agradecer muito. Eu e todo mundo que está assistindo. Somos muito gratos. E, na verdade, antes de vir, já estavam aí fazendo vale tudo, desafiando os outros.
Se eu não tivesse a oportunidade de me confrontar com eles, hoje eu não seria o que eu sou. Ou oportunidade... Mestrão, calma aí.